desse meu Brasil baronil! E aí, galera, como vocês estão? Passaram bem a semana? Eu passei muito bem. Tem o meu gatinho aqui conversando. Essa pessoa não para mais de falar, gente. Não sei o que fazer. Acho que ele... Não sei o que ele puxou, na verdade, né? Porque não para de falar. Não para de falar. Acho que deve ter puxado a mamãe dele, né? Então, como prometido, eu voltei mais uma vez pra falar sobre... Dessa vez eu vou falar sobre a mudança na rotina de sono do JJ. Porque semana passada aconteceu uma coisa muito... não muito estranha, mas assim, uma coisa que acontece com algumas crianças, que é a regressão de sono que acontece entre 3 e 5 meses, né? E o JJ aconteceu com ele a semana passada e a mamãe aqui quase não dorme direito, né? A gente já não dorme tanto assim, né? Com essa regressão, ele não dormi quase nada. O que aconteceu? A semana passada, o JJ, a rotina dele, deixa eu falar primeiro. À noite, ele costuma dormir entre 6 e 8 horas direto. Daí depois ele acorda, dou mamar pra ele dorme mais 3 horas. 3, 4 horas às vezes. E essa é a rotina nossa da noite. E durante o dia o JJ tem naps de meia hora, 1h30. Não mais que isso, ele não dorme mais que isso. Mamãe tá falando. Você vai deixar a mamãe falar ou não vai? Você quer falar oi? É? Vem falar oi. Fala oi, pessoas. Fala oi, pessoas. Fala oi, pessoas. Oh, meu cabelo voapado que tá tudo voapado. Nem sei se essa é a palavra. Mas tá fuazado o cabelinho dessa pessoinha. É. Tá gostando de te ver? É? É? Quem que é esse neném lindo? Quem que é esse neném lindo? É o JJ? Ai, que neném gostoso. Ele tá super falante. A gente acabou de voltar do mall que a gente foi encontrar uns amiguinhos, foi encontrar um amiguinho do DJ com a mamãe dele lá, e daí a gente ficou algumas horinhas no mall e a gente acabou de chegar em casa e o DJ tá só que fala, voltou animado pra casa. Mas como eu tava falando, ele não dorme tanto durante o dia. Durante o dia ele fica mais acordado do que dormindo, né? Então ele dorme, tem de 2 a 3 naps durante o dia. E essas naps são de meia a 1h30. De meia hora a 1h30. E durante a noite que ele dorme mais longo, né? E a semana passada, o que aconteceu? A semana passada ele dormia 3, 4 horas, acordava. E depois, a cada 1, 2 horas, ele tava acordado de novo. E eu tava assim, gente, mas o que tá acontecendo? Será que ele tá com fome? Será que a pessoa tá tão grande assim que tá com fome? Não consegue... Não sei, eu achava que ele tava com fome. Daí eu fui começar a ler, procurei no Google, né? E daí tem essa regressão do sono que acontece com as crianças entre 3, assim, mais pro final dos 3 meses, até 5 meses, isso pode acontecer com as crianças. Eu acho que não é com todas as crianças, mas o JJ aconteceu isso. E isso passa, normalmente é 1, 2 semanas no máximo, mas tem crianças que demoram um pouco mais, 1 mês, mas o JJ aconteceu com uma semana, porque essa semana ele já voltou ao normal. Essa semana ele já tá dormindo 7 horas, 8 horas direto, depois ele acorda e dá mais umas 3 horas, e que é o normal e que deixa eu dormir também, né? Porque, né, mamãe não é de ferro aqui não. Mas é isso, eu só queria compartilhar com vocês que pode ser que a criança, mesmo a criança que já tenha uma rotina certinha, que tá dormindo às 8 horas por noite, tá dormindo um pouquinho mais, pode ser que durante esses meses, né, de vida deles, eles voltem a dormir menos. E por que que isso acontece, né, Patrícia? Você fala as coisas assim, não fala nem por que que acontece isso. Acontece que, como nós acordamos, né, durante a noite pra ir no banheiro, pra ir tomar uma água, a criança é a mesma coisa. A gente tem, assim, o sono profundo nosso acontece mais nas primeiras horas da noite. Então, assim, a gente tem algumas horas, as primeiras horas da noite são a de sono profundo e depois disso a gente intercala entre o sono leve e o sono profundo. É a mesma coisa com a criança. As primeiras horas de sono dela são o sono profundo e depois disso ele intercala entre o leve e o profundo, leve e profundo. E quando a criança acorda, ela não é que nem a gente já acordou
a gente se coloca a dormir novamente, né? A criança às vezes precisa de ajuda do adulto, precisa da nossa ajuda pra voltar a dormir. Então daí a gente vai lá, dá chupeta, ou pega no colo um pouquinho, dá uma como fala? Ninada? Dá uma ninadinha assim. Eu não sei como é que fala em português, gente. Rocking. A gente pega o neném e coloca no colo assim, faz o gingadinho, né? E é isso. É o que acontece e a gente precisa ajudar eles a voltar a dormir. Às vezes você nem precisa, que nem o JJ, ele é tão bonzinho que assim, eu vou lá, boto a chupeta na boca dele e ele já dorme. Eu não preciso fazer muita coisa. Mas tem criança que precisa mais, né? E eu mudei, e falando em rotina, e falando em sono, essas coisas todas, eu mudei a rotina de Nine Nights do JJ. Deixa eu pôr ele aqui, que tá só olhando ele. Eu mudei a rotina de Nine Nights dele, que é a rotina da noite. E antes a gente fazia o seguinte, quando era dia de banho, eu não dou banho nele todos os dias aqui, por quê? Primeiro, é muito frio. E eles ficam com a pele muito ressecada assim, a gente dá banho todo dia. Então eu dou um banho sim, um dia não. Então nos dias de banho, a gente começa a rotina às 7 da noite. Então daí eu dou banhozinho nele, brinco um pouquinho, né, converso, passo um creme. Não passo um creme, às vezes eu passo óleo no cabelinho dele pra tirar a caspinha. E daí dou banho nele bonitinho. E troco ele, daí eu dou a mamadeira. Não, dou mamadeira não. Lia o livro, pedia pro meu marido ler o livro com ele. Normalmente a gente lê uns 2, 3 livros, porque ele adora ler as histórias. E normalmente o terceiro livro ele que conta a história. É muito engraçado. E daí eu dava mamadeira e ele dormia no meu colo, daí eu colocava ele na caminha. E o que eu fiz agora? Eu mudei. Eu não quero que ele se acostume a dormir só no meu colo. Não quero que ele tenha essa impressão de que ele tem que dormir no meu colo ele tem que estar no meu colo pra dormir, né? Então o que eu fiz agora essa semana? A gente mudou a rotina dele. Então a gente dá o banhinho, eu dou uma mamadeira pra ele. Às vezes ele começa a dar uma cochilada, eu pego e acordo ele pra ele não dormir no meu colo. Daí o meu marido lê a historinha, depois que o meu marido lê a historinha, eu ponho ele na caminha dele e daí ele dorme na caminha dele, não dorme mais no meu colo, que é o certo, né? A gente tem que fazer eles acostumarem com a caminha dele, querer dormir na caminha dele. E é isso. O DJ tá dormindo no quartinho dele desde quando ele completou 3 meses de idade, que foi dia 29 de... A gente tá em janeiro? Dia 29 de dezembro. Então, desde o dia 29 de janeiro... Não, dia 29 de janeiro. Gente, desde o 29 de dezembro, o JJ tá dormindo na caminha dele, no quartinho dele. E assim, foi difícil pra mim deixar ele tão longe, assim, não foi fácil as 2 primeiras semanas. Mas a primeira semana, assim, foi mais difícil, porque ele não tava entendendo que lá seria a mesma coisa do Bassinet, que seria a mesma coisa do bercinho no meu quarto, né? Que ele deveria deitar e dormir o tanto de horas que ele tava acostumado. Então ele acordava bastante, dormia menos. Mas agora ele já acostumou e tá tudo certo, ele tá dormindo super bem. E deixa a mamãe aqui descansar também. Às vezes eu até acordo assim assustada e dou uma olhadinha no Baby Monitor pra ver como que ele tá. Ou eu vou lá no quartinho dele, vejo se ele tá bem, porque ele tá dormindo e tá maravilhoso, assim, saber que ele tá dormindo, né? Mas durante o dia ainda eu tenho os meus... como é que fala? Ainda tenho esse problema durante o dia, porque ele não dorme muito. Eu ponho ele na caminha, ele não fica muito tempo. Ele fica 30 minutos, 1 hora e meia no máximo. Teve um dia essa semana que ele dormiu por 2 horas. Eu até falei, nossa, dormiu bastante. Mas ele não dorme muito, não. Ele não... Se eu segurar ele no meu colo e ficar com ele aqui no sofá no meu colo, ele dorme por 2, 3 horas sossegado. Mas se eu pôr ele na caminha, ele não dorme, ele... Não gosta de ficar na caminha, não. Mas é questão de tempo e ele vai se acostumando e uma hora ele vai se acostumar e vai gostar de ficar na caminha. Então é isso, gente. Esse vídeo eu queria mesmo falar sobre a rotina de sono, o que tava acontecendo com o DJ a semana passada, como que a gente mudou o schedule, a rotina dele da noite e só.
Então, semana que vem eu volto falando mais alguma coisa pra vocês sobre como que é, né, cuidar do bebezinho aqui. E eu quero contar pra vocês como que foi o meu parto, como que foi passar o primeiro, segundo mês do JJ sem ter meus pais aqui comigo, né, que como vocês sabem ou não sabem, eu moro nos Estados Unidos já faz 5 anos e eu me casei. E a gente ganhou o neném, a gente ganhou o JJ no final de setembro, dia 29 de setembro do ano passado. E meus pais não puderam vir pra ficar comigo, eles não conhecem ainda o JJ, então isso é um pouquinho, né, ruim, dói um pouquinho. Mas se Deus quiser, logo logo a gente vai estar lá com eles, né? Mas eu vou contar isso tudo pra vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Deem um like de vocês, façam a pergunta que vocês quiserem, sugiram temas também, eu vou estar fazendo uns vídeos falando da minha rotina, falando as coisas que acontecem aqui comigo, como que é cuidar do JJ, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu li, eu fui babá também, então assim, as coisas que eu aprendi como sendo babá eu vou estar passando pra vocês, e a gente vai conversando e vai trocando ideia, e de mãe pra mãe, ou de quem quer ser mãe, ou quem quer cuidar de criança, ou o que, a gente vai discutindo, vai tendo uma conversa aí entre a gente e vamos dividindo experiências, tá bom? Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até mais!